Eu trouxe uma meditação em algo que certa vez nós tínhamos um grupo aqui em Recife chamado Justiça com Deus, e Nalva também faz parte, Cristina. Eu chamo ela de Nalva, mas é Nalva Cristina. E ela, na casa dela, inclusive, houve um pastor que veio do norte e nós estávamos angustiados porque a gente não sabia direito a missão do grupo Justiça com Deus e a gente ficou, olha, tá, tem juízes, tem promotores reunidos, mas e aí? E ele disse uma coisa muito forte que nunca, nunca, nunca saiu da minha mente. Ele baseou essa palavra, e é o que eu quero começar o nosso culto com este versículo que está em Salmos 47, versículo 9, que diz: Os príncipes dos povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. E esse versículo sempre foi lindo, mas nunca tinha mexido comigo, até que o ministro explicou que nós, juízes, nós que fazemos a justiça, nós promotores, defensores públicos, advogados, todos da área jurídica, do Poder Judiciário, nós temos um dever legal, um dever moral de sermos o escudo de Deus na terra. Porque há muitas pessoas clamando por justiça, pela aplicação da justiça. E quando essa justiça ela é colocada em prática, o Senhor é glorificado. Então, como é importante nós termos essa missão, como no começo aqui, eu conversando com a ministra Nilsoni, eu falei, olha, a senhora está ali sendo uma representante de Deus, como nós somos representantes de Deus no que fazemos, porque nós não estamos por acaso, nós fomos instituídos, porque toda autoridade é instituída por Deus, e Ele nos coloca para fazermos a diferença, usando a sabedoria e não a inteligência. Porque a inteligência simplesmente ela é aplicada de a forma como o homem quer, mas a sabedoria é a inteligência aplicada de acordo com a sabedoria de Deus, porque ele é a própria sabedoria. E eu trouxe um tema para nós meditarmos, que é a toga e o trono, que é justamente o exercício da justiça sob a soberania de Deus. A justiça ela não é uma invenção social, ela não é algo que um contrato político, algo que saiu da cabeça das pessoas, não. Ela é uma emanação do caráter de Deus. O Salmo 84:14, ele diz: Justiça e juízo são o fundamento do seu trono. Justiça e retidão são os alicerces do teu trono. Amor e verdade vão à tua frente. Em Amós, nós temos que, o capítulo 5, versículo 4, ele diz: Buscai-me e vivei, busquem-me e vivam. Então, sem a presença de Deus, a justiça institucional ela torna-se uma técnica simplesmente vazia, um rito sem substância nenhuma. A gente vê quantos e quantos magistrados que hoje estão na mídia, né? Meu sogro ele tem 93 anos, por sinal está na UTI, eu peço oração. E ele dizia a mim, quando ele estava bem, eu estou com essa idade e eu não sabia o nome de nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal. Nunca. A gente só sabia que tinha aqueles homens que eram íntegros, que eram honrados e que aplicavam a justiça. Mas hoje a gente sabe o nome de todo mundo e de uma forma um pouco negativa. E isso me entristeceu, porque quando eu entrei há 32 anos na magistratura, eu sabia que eu teria uma vida isolada, uma vida reservada na sociedade com pessoas escolhidas a dedo em face da profissão que nós tínhamos, né? Então, nada de mídia, nada disso, nada daquilo, etc. Mas, infelizmente, nós estamos nesse contexto atual. O ofício sagrado nosso está entre o dever humano e o temor a Deus, o temor de julgar, né, de julgar para o Senhor, porque, como eu comecei dizendo, nós somos o escudo na terra. Em 2 Crônicas, capítulo 19, versículos 6 e 7, diz: Sejam cuidadosos. Lembrem-se de que não estão julgando para agradar as pessoas, mas para agradar o Senhor. Ele estará com vocês sempre que derem o veredito. Temam o Senhor e julguem com integridade, pois o Senhor, nosso Deus, não tolera injustiça, nem parcialidade, nem suborno.
O magistrado e o promotor, eles não servem ao Estado ou a ideologias, mas eles julgam para o Senhor. Isso eleva o ofício de uma função sagrada sob os olhos de Deus. Nós temos essa missão. Então, a sabedoria, ela vai além da técnica jurídica. Não é? A gente vê em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9 e 12, que diz: dá a teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este teu grande povo? O Senhor se agradou do pedido de Salomão. Por isso, Deus respondeu: uma vez que você pediu sabedoria para governar meu povo com justiça, e não vida longa, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, atenderei a seu pedido. Eu lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém teve, nem jamais terá. Então, essa técnica jurídica ela é necessária, mas a firmeza se torna dureza. A transparência das portas. Vejam só, em Deuteronômio 16, 18, ele diz: nomeie juízes e oficiais de cada uma das suas tribos em todas as cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Eles julgarão o povo com justiça. Os juízes ficavam às portas da cidade. Como é importante termos uma justiça visível, acessível, sem bastidores obscuros. A gente precisa julgar com imparcialidade e integralidade. Eu me lembro que temos uma juíza chamada Débora, no capítulo 4 de Juízes, e ela julgava sob uma palmeira. Ela estava no monte alto, e esse monte de Efraim, ele significa que ela estava próxima a Deus. Então, ela era uma mulher que tinha afazeres domésticos, provavelmente tivesse filhos, a Bíblia não relata, mas ela tinha um marido, Lapidote. E ele a ajudava, né, no ministério, ele confiava nela e ele respaldava o ministério dela. Mas ela julgava ali, ó, na palmeira. Então, o povo de Israel ia até ela e ela, como profetisa, como esposa, como juíza, ela se reergueu, ela ergueu Israel na fé. Então, nós temos essa missão de julgarmos publicamente algo que seja notório, que não seja com obscuridade, com esconderijos, não, não. Nosso julgar deve ser público, deve ser às claras, transparente, né? Em Tiago, capítulo 2, versículos 1 a 4, diz assim: meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, se mostram favorecimento a algumas pessoas? Se, por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões, vestido com roupas elegantes e usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo: sente-se aqui neste lugar especial, mas disserem ao pobre: fique em pé ali, ou sente-se aqui no chão. Essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos? Em Deuteronômio 16, 19 diz: nunca distorçam a justiça nem mostrem parcialidade. Nunca aceitem subornos, pois eles são os olhos dos sábios e corrompem as decisões dos íntegros. Para denunciar a acepção de pessoas, a justiça não pode ser moldada pelo status ou riqueza, pois onde há favoritismo, a verdade perde espaço. Isso é muito sério. Nós vamos falar também em diversos versículos que eu trouxe para nós meditarmos sobre justiça, que eu acho que isso me fortaleceu muito. Agora, em maio, tem um grupo de Luciana Asper, que é Integridade e Justiça, e ela me pediu para a gente meditar sobre o Poder Judiciário durante o mês de maio. E esse compêndio do que eu estudei com todo o grupo durante 30 dias, é o que eu estou trazendo para nós meditarmos, porque eu achei que era muito importante para nós. Eu cresci muito com esses estudos. E como nós fazemos parte da justiça brasileira, eu entendi que o Espírito Santo me conduziu a trazer isso. Pensei em trazer outros temas, mas esse foi o que ardeu no meu coração. E Êxodo 23, 8 diz: não aceite subornos, pois eles os levam a fazer vista grossa para algo que se pode ver claramente. O suborno faz até o justo distorcer a verdade. E em Provérbios 17, 23 diz: o perverso recebe suborno em segredo para desviar o rumo da justiça.
O suborno cega os que vêm e opera no secreto. Então, essa integridade pública, ela nasce no secreto da consciência e da oração. Nós precisamos estar totalmente dependentes de Deus. A justiça divina, ela possui uma dimensão protetiva, ela busca proteger, amparar o necessitado, o pobre, a viúva, o órfão, não é? E buscar realmente a justiça de Deus aplicada aqui na terra. Isaías 1:17 disse: aprendam a fazer o bem e busquem a justiça, ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelos direitos das viúvas. Em Salmos 82, 3, 4 diz: façam justiça ao pobre e ao órfão, defendam os direitos do oprimido e do desamparado, livrem o pobre e o necessitado, libertem-nos das garras dos perversos. Pela terceira vez ele perguntou: por quê? Que crimes cometeu? Ser um agente da justiça é, biblicamente, abrir a boca a favor do mudo e proteger o órfão e a viúva contra a opressão. Então, a gente precisa entender a nossa função na justiça. Nós somos o escudo de Deus, nós devemos proteger o oprimido, o necessitado, levando em consideração o direito, as leis, não é, a jurisprudência, todos os nossos recursos para aplicá-la, mas nunca, nunca esquecermos que existe um Deus, que é o juiz dos juízes, e que a justiça de Deus, ela é soberana, e ela excede qualquer entendimento humano. E nós precisamos dar conta a esse Deus maravilhoso, esse Deus real, vivo, eficaz, que ele está ali sempre nos protegendo, sempre. Ele escreve o nosso nome na palma de suas mãos. E ele se preocupa com tudo que nós passamos. Né? Quantos milagres nós temos vivido. Então, quanto à nossa dependência de Deus, em sermos os seus agentes, os seus escudos, nós precisamos ter sempre essa consciência. A maior injustiça humana foi o julgamento de Jesus. Meu, quanta injustiça ali, né? Em Lucas 23, do 13 ao 25, ele mostra como Pilatos tinha consciência de que Jesus era inocente. Tinha consciência de que não havia provas contra ele. Ele foi interrogado e não tinha injustiça nele. Mas ele não ficou firme no que a própria lei dizia. Ele preferiu agradar aos homens, à multidão. Então, esse exemplo ele mostra como a pressão popular, né, e a conveniência política podem sacrificar a verdade. Isso é muito sério, queridos, muito sério. Eu me lembro quando eu estava em Salgueiro, eu fui juíza lá, inclusive o ministro Og, que está com a senhora, ministra Nilsoni, ele foi a Salgueiro. Eu estava no centro do polígono da maconha, uma jovem, grávida, inclusive, do meu segundo filho, escoltada por policiais militares, porque eu estava mexendo numa casa de abelhas, né? Eu estava implantando ali a Polícia Federal em Salgueiro e precisei andar escoltada por 9 meses. Não foi fácil. E quando eu fui fazer o julgamento de uma semana de júri, eu cheguei na cidade, no fórum, tinha quase toda a população de Salgueiro estava na frente do fórum com cartazes, com tudo, pedindo justiça e tarará. Mas só que a gente não pode ouvir a voz da multidão. Vocês já viram no julgamento de Jesus que a voz da multidão não é a voz de Deus. A voz de Deus é aquela que ele fala dentro de nós, porque o Espírito Santo habita em nós. Então, nós precisamos ter a certeza de quem é o nosso Pai, ouvirmos a sua voz e conhecermos. E só vamos ter essa certeza se nós tivermos intimidade para com Deus. Se nós conhecermos a Ele, como? Conhecendo a Bíblia. Então, assim, a gente vai ter uma guia, a gente vai ter uma orientação, a gente muitas vezes precisa parar e dizer, Senhor, essa justiça que eu estou aplicando é a verdadeira justiça? Né? E aquela pressão popular lá em Salgueiro quis mexer comigo. Eu era muito nova, mas para honra e glória do Senhor, a justiça foi aplicada. Porque Deus é fiel. E Ele fala, e Ele nos guia, Ele nos orienta quando a gente deixa, não é? E eu sempre deixei, porque eu sou totalmente dependente dEle. Aleluia. Nós vemos no livro de Juízes, vejam só, eu gosto muito desse livro, ele é muito forte.
porque o povo saiu de uma escravidão com a mente totalmente cauterizada, uma mente limitada. O povo foi pelo deserto por 40 anos, o povo teve uma orientação de Moisés, depois teve a orientação de Josué, depois não teve mais orientação. Aí as pessoas que antecederam faleceram, né? Durante a caminhada. Tudo Deus já tinha previsto tudo isso. Mas em Juízes 2:10, ele diz que os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram as imagens de Baal. Se misturaram, né? Abandonaram o Senhor. E todas as vezes que saíam para a batalha, o Senhor lutava contra esse povo, né? Contra, porque ele queria ensiná-los. Mas o Senhor os livrou. Ele levantava juízes, ele levantava pessoas que conduziam, como eu falei de Débora, como eu falei da Débora, ela foi uma dessas que foi levantada e ela foi motivada a salvar o povo de Israel. E hoje nós continuamos vendo isso. Aqui no Brasil e no mundo, a gente vê que cada um faz o que acha que é certo, cada um acha que a justiça é essa, né? Não, eu vou, então há linchamentos, então há justiça com as próprias mãos. Todas as vezes que o homem se levanta para aplicar a justiça com suas próprias mãos, Deus se senta no trono, porque a ele cabe o julgamento, não é? A verdadeira justiça. E se o homem se levanta para julgar com as próprias mãos, não é com a braça, é a força do meu braço, se esquecendo que existe um Deus que é soberano, que está sobre todas as coisas e que é o justo juiz. Então ele diz: então, querido, vai e faça conforme a sua força, né? E isso é muito, muito perigoso. Mas o Senhor sempre, usando de misericórdia, ele livra o povo, ele levanta e ele socorre. E nós também temos que entender que a justiça ela deve servir como um freio para o caos do individualismo absoluto. Porque o que eu penso de mim mesma é deturpado, não é correto, porque a verdadeira justiça, a verdade e a vida é Jesus. Jesus é a verdade e a vida. Então, se a gente não seguia por ele para nossos julgamentos, para o nosso dia a dia, a gente se perde. A gente se perde. Eu me lembro que já houve situações de eu aplicar proferir uma sentença e dormir, e o Espírito Santo não me deixar dormir. Até eu me levantar, vir para o computador, tirar aquela sentença para reformulá-la. Porque eu fiz simplesmente no automático. E como esse estudo me fortaleceu, como esse estudo me guiou para que eu realmente, a cada caso, eu diga: Senhor, vem cá, Senhor, me ajuda. Porque nossa dependência não pode ser esquecida, queridos. Nós não podemos ir no automático. Quem foi no automático foi Sansão. Sansão era muito forte. Sansão era um nazireu, ele foi criado de uma forma que o segredo dele era os cabelos. E ele se envolveu com a mulher filisteia. Ele se envolveu. Ele não poderia jamais, pela missão que Deus tinha dado a ele, mas ele se envolveu. E ele cedeu ao encanto da mulher e contou o segredo. Mas sempre que, antes dele contar o segredo, todas as vezes que vinha uma necessidade, ele se levantava e ele guerreava, ele matou leão, ele matou mil com a queixada de um jumento, tantas coisas que ele fez, tantos feitos que Sansão fez. Até que ele contou o segredo à inimiga, né? Porque eu estava conversando com um colega meu juiz e ele disse: Dilda, a cascavel, ela é tão tranquila, ela vai tão calminha, ela anda tão devagarzinho, sabe por quê, Dilda? Porque ela sabe o perigo dela, o que ela é, ela sabe o veneno que ela carrega. Então, quantas vezes nós temos inimigos ao nosso redor que vêm com a voz mansa, suave, só esperando o momento de dar o bote. E a gente precisa estar vigiando, vigilante. E Sansão caiu nesse bote. Ele disse a Dalila o seu segredo. O seu cabelo foi cortado. E quando ela gritou: Sansão, os filisteus estão à porta, aí ele se levantou com todas as vezes e disse: não tem problema, eu vou resolver. Ou seja, eu vou resolver com a minha força, com o meu próprio braço. Quando ele chegou lá, cadê a força? Não tinha. Porque o que é que o homem tem de si próprio? Nada.
Tudo que temos é dele, tudo que fazemos é por ele e por meio dele são todas as coisas. Então Jesus é a razão da nossa vida, ele é o nosso instrumento, ele é a nossa força, ele é a nossa capacidade, ele nos chamou, nos capacitou. Eu entrei na magistratura muito nova, com 28 anos de idade, de nada eu sabia, queridos. Eu entrei por um milagre, o Senhor me conduziu, eu fiz concurso dentro de um hospital. Eu tinha tido a minha filha, tive trombose, fiquei 2 meses internada durante o processo de concurso. E o Senhor me sustentou. O Senhor me levou e me conduziu. E Sansão achava que era isso, que era simplesmente, olha, minha força. Quando ele foi, cadê? Não tinha mais a força, porque ele entregou de bandeja ao inimigo o seu segredo. Nosso segredo está guardado dentro de nós, que é o Espírito Santo. Nós temos esse selo de Deus em nós. A nossa força é Ele. E tudo é por Ele, como eu já falei. E então nós precisamos entender que em Miqueias tem um capítulo um versículo que quando eu li eu chorei, ele mostrando algo muito forte também sobre justiça, que esse tripé, o povo, veja só, Miqueias, o profeta, ele diz, Deus falou, povo de Israel, por que vocês se aborreceram de mim? Por que vocês se esqueceram de mim? Por que vocês me abandonaram? E eu me lembrei que eu sou mãe. Imagina, a gente faz tudo pelos nossos filhos. E um virasse contra nós. Como não dói? Como Deus não sofreu com essa tristeza? E o povo, vendo que Miqueias estava trazendo a voz do Senhor, disseram, não, Deus, então eu vou vender meus bois, vou matar tudinho, vou dar em holocausto ao Senhor, então eu vou pegar meu filho primogênito e vou sacrificar para o Senhor. E Deus disse, oh, Deus, vocês não estão entendendo nada, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Mas aí no capítulo 6, versículo 8, ele diz, ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que ele quer de vocês. Ele só quer o quê, queridos? Que nós pratiquemos a justiça. Que justiça? A nossa? Não. A justiça dele. A justiça que vem dele, que é inspirada por ele. A justiça que vê o outro, porque a segunda coisa que Deus diz é pratique a justiça e seja benevolente para com o próximo. Te coloca no lugar do outro. Entende o outro. O que motivou ele a chegar naquele ponto? Todo dia a pessoa é simpática com a gente, mas tem um dia que a pessoa não está bem. E não é simpática. E você vai julgar ela por aquele dia que ela não foi simpática? Entende? Isso é um exemplo simples. Mas o que eu quero mostrar é que a gente precisa entender o outro, se colocar na posição do outro. E a outra coisa que Deus diz é e que ande humildemente com o seu Deus. Ou seja dependente de Deus. Praticar a justiça, ser benevolente para com o próximo e andar humildemente com seu Deus. 3 coisas tão simples, 3 coisas tão poderosas, tão ricas, tão potentes. E você para e Deus dizia assim, quando Deus disse, o que foi que eu fiz com vocês? E hoje eu pergunto, traga uma memória, cada um de nós aqui, tudo que Deus já fez por nós. Vale a pena a gente abandonar o nosso Deus? Vale a pena a gente esquecer que Ele é a justiça verdadeira e que nós dependemos dEle? E praticarmos a nossa justiça? E nós nos envolvermos com as circunstâncias, com a pressão política, com a pressão da humanidade, das pessoas clamando por uma justiça que eles próprios faziam só o que eles querem. Eles faziam tudo de acordo com a vontade deles. É uma justiça deturpada. Então, nós precisamos meditar sobre isso. Trazer à memória o que Deus já fez por nós. Reconhecermos a nossa dependência dele e termos um coração grato a ele. Porque, queridos, o mundo só está de pé porque existe uma igreja remanescente, que clama, que se purifica, que busca a santificação todos os dias. E eu creio que nós, da Anamel, fazemos parte dessa igreja, dessa elite, desse grupo remanescente. Porque nós estamos aqui, queridos, orando pela justiça brasileira, nós estamos orando pelo povo do Brasil, nós estamos buscando
a vontade e a bondade do Senhor para conosco, para a nossa sociedade, para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Quem somos nós, queridos? Nós só somos alguma coisa porque nós hoje temos o poder de polícia, mas sem ele a gente não pode. Hoje eu ouvi um testemunho muito interessante, foram correr atrás de um ladrão, o policial disse, eita, não posso. Por quê? Porque eu tenho que pegar meu distintivo. Estou sem o meu distintivo. Ou seja, ele jamais poderia exercer a autoridade dele sem o distintivo. E onde está a nossa autoridade, queridos? É nossa autoridade para exercermos o que Deus colocou em nossas mãos, está nele. E nós somos selados pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, nós temos contas a prestar, sim, a Ele. E os olhos do Senhor estão em todo lugar. De onde fugirei da tua face, Senhor? Eu vou me esconder debaixo do abismo? Não, eu vou lá por cima, eu vou para o céu. Não, cara, onde a gente for, os olhos deles estão ali. Porque nós estamos rodeados por uma grande multidão de testemunhas. Às vezes a gente está achando que não está, ninguém está nem percebendo. Quando você chega no outro lugar, fala, eu te vi em tal canto. Foi? Eu fui para Cancún e eu não bebo, né? Não bebo bebida alcoólica. E nós fomos a Isla Mujeres, num catamarã, e lá o sol estava, acho que 40, com 50 graus, eu acho, não tinha nem 40 graus, era muito, muito quente. E só tinha dois tipos de bebida, ou tinha Guaraná, ou cerveja, ou água. E a Guaraná, por incrível que pareça, estava quente. E eu fui e disse, olha, me dê um chopp aí. Quando eu bebi aquele chopp, primeiro que eu não sou de beber, quando eu bebi, desceu como uma luva para mim. Eu falei, meu Deus, que coisa gostosa. Tomei outro. Daqui a pouco estou eu, no mastro do navio, do catamarã. Glória a Deus, estamos no mar do Caribe. Meu Deus, que coisa linda. Olha, totalmente sem noção. E eu disse, não, amor, não tem problema não, só tá nós dois, ninguém conhece a gente aqui, né? Ó, meu Deus do céu. Quando a gente chega em Isla Mujeres, um casal que estava no mesmo catamarã fala, oi, Deus e Marcelo, tudo bem? Nós somos os pais de fulaninho, amigo de Miguel, lá do seu colégio, do colégio dele. Eu, uau, meu Deus! Quer dizer, fui desmascarada ali, né? Então, para onde a gente for, gente, os olhos de Deus estão ali, sabe? A testemunha está ali rodeando a gente. Então, isso é muito, muito forte. Eu rio, mas passei uma vergonha terrível. Mas é assim mesmo. E essa meditação que eu trouxe para nós meditarmos, eu sei que nós somos o exemplo, nós fazemos a diferença na justiça. Nós somos o farol que ilumina a justiça de Deus, né, nesse Brasil. Fazemos essa diferença muito grande. E aqui nós temos os três pilares da justiça. Nós temos o primeiro grau, o segundo grau, o terceiro grau hoje nós temos, né, aqui representado, todos nós somos servos do Deus Altíssimo, estamos ali representando e fazendo a diferença. E não se preocupem, porque nós fazendo a diferença, isso vai acontecer. É como um passarinho que estava pegando um pouquinho de água e levando para apagar um incêndio. Ficaram rindo dele. Você acha que esse gotinha de água que você está pegando vai apagar o incêndio? Ele falou, não, não vai, mas eu estou fazendo a minha parte. Então, que nós possamos fazer a nossa parte da melhor forma, honrando a Deus, porque nós somos o seu escudo na terra. Eu agradeço a oportunidade desta palavra, deste momento, de estar com vocês, de estar aqui. Espero ter conseguido transmitir o que Deus colocou no meu coração, porque nós somos o seu escudo e a toga, sem a dependência de Deus, ela será sempre um fracasso, porque a justiça, o exercício da justiça, ela sempre tem que estar sob a soberania de Deus. Amém? Agradeço a oportunidade.